Mistura de vibração por estar na semi da Sula, 3 jogos do título continental e numa preocupação, Leopoldo Siqueira. Dito isso, Galo 2, Del Valle 0. Em 20... Correu Sornosa, bateu, golaço no ângulo, gol do Del Valle, 1-0, Sornosa. Amigos do Brasil, Sornosa foi... para fazer a batida. Graxa. Gol do Del Valle. Depois de um pênalti totalmente fora do que eu conheço, Sornosa faz a batida e conclui em gol. E eu não discuto isso, porque você, do outro lado da tela, tem razão. Mas nós estamos vivendo essa realidade, essa é a realidade que nós temos aqui. Há jogos que, se a gente for com tudo, nos outros jogos, nós vamos morrer. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos dar conta. Então, o Sampaoli, ele vai poupar em alguns jogos, sim. Então, por exemplo, o jogo contra o Corinthians era jogo para poupar, para ele poder utilizar o time com força total, terça, sábado e terça. Contra o Internacional, podem esperar, ele irá poupar de novo, para ele jogar contra Bahia Sport, porque ele tem que escolher jogo, sabe por quê? Porque o elenco dele é limitadíssimo. O elenco dele é frágil. As peças que ele tem, quando entram, não contribuem. Vide Gabriel Menino, vide o Rony, vide o Natanael e outros tantos. Então, o Sampaoli, infelizmente, diante do que ele tem nas mãos dele, ele olha para esse time e fala assim, cara, eu vou jogar esse e esse aqui vai reserva. Então, eu volto a dizer para vocês, contra o Corinthians foi calculado. Ele calculou. Eu vou esse jogo reserva porque eu vou ter que jogar 3 jogos com máxima intensidade, que é Independente Del Valle, Ceará e Independente Del Valle. E garanto aos senhores, contra o Internacional, ele irá reserva, sabe por quê? Porque depois ele tem Bahia, Sport e Fortaleza em casa, que é o jogo lá atrasado. E ele vai com tudo. Por que ele vai reserva contra o Internacional? Não entendi. Cara, porque depois ele joga com Bahia em casa, contra o Sport, que é um adversário mais fraco. Mas tem por que reserva, mas não? Contra o Sport ele vai titular, ué. Não, mas não tô falando que depois do Del Valle não tem mais motivo para ir jogar com o time reserva, não? Ô Beto, deixa eu te falar, você realmente acredita que o Sampaoli, com o que ele tem na mão, consegue jogar de 3 em 3 dias no alto nível? Não, mas o negócio não é o seguinte, não é jogar com o time reserva. Ele vai mesclando, ele vai colocando. Não, mas quando eu falo time reserva, você me 4. perdoa. É aquela mesclona. Então, contra o Ceará, ele vai ir com o que ele tem de melhor. Contra o Independente Del Valle, ele vai com o que ele tem de melhor. Contra o Internacional, é mesclado. Contra o Bahia, ele vai com o que ele tem de melhor. Sport, ele vai com o que ele tem de melhor. E contra o Fortaleza, ele vai com o que tem de melhor. E aí é um jogo com o Palmeiras no dia 19. Só que dia 22, teoricamente, se o Galo passar pelo Independente Del Valle, se passar, porque não tem nada garantido, não tem nada gravado, não tem nada ganho, se passar pelo Independente Del Valle, é a final. Então ele vai ter que escolher jogos. Não tem jeito dele ir mandando bala, quebrando pau e achando que vai dar bom, não, porque não vai dar, não. Então, eu entendo completamente a maneira que ele está agindo, a maneira que ele está fazendo, e eu concordo com ele. Agora, alguns jogadores, eu acho que ele já enxergou que não dá. Natanael não dá, Gabriel Menino não dá. Que tem caso e caso, porque no geral o Hulk também está no momento muito ruim, assim como o Rony também está no momento muito ruim. Justo. Com bola, os dois têm entregado muito pouco, por mais que o Hulk tenha sido brilhante, hoje tenha sido decisivo. Vamos pegar o geral, não só o jogo de hoje. Os dois têm entregado muito pouco com a bola. O Rony tem um bônus de entregar com a bola. Então eu vejo que tem casos e casos. Eu acho que em partidas onde você não vai ter a bola, que você vai ter um jogo mais de transição, por exemplo, eu acho que faz sentido você ter o Rony, pela velocidade e pelo poder de marcação que ele tem em alguns momentos. A partida contra o Corinthians, por exemplo, do final de semana, que era um jogo que o Galo estava sem a bola, o Hulk entregou muito pouco. Jogando de costas, ele não conseguia prender a bola, então não fez um bom jogo. Então, cenários como esse, eu acho que faz sentido você ter o Rony, porque os dois estão no momento ruim, o Rony entrega sem bola. Só que no cenário do jogo de hoje, por exemplo, principalmente na segunda etapa, que o Galo tinha a bola e ocupava o campo de ataque, aí faz sentido você ter o Hulk, porque tendo a bola no campo de ataque, é melhor você ter o jogador com mais qualidade técnica. O Hulk entra e o Galo melhora imediatamente.
O Vitor lembrou o primeiro lance do Hulk no jogo. Ele recebe um passo do Igor Gomes, gira, já lança o Dudu na ponta esquerda e o Dudu consegue uma finalização. Você tem a jogada. Então, assim, eu acho que nesse momento em que os dois estão em baixa, tem cenários e cenários. Eu acho que tem um cenário em que o Hulk vai entregar mais, um cenário em que o Galo vai ter a bola no campo de ataque, que tem que propor jogo. Uma partida contra o Juventude, por exemplo, que o Hulk não esteve à disposição, o Rony perdeu vários gols. Igual como eu imagino que vai ser o jogo do Ceará e também o jogo com o Del Valle, o Galo tendo a bola e tendo que propor jogo. E existem partidas em que o Galo vai ter menos a bola e eu acho que faz mais sentido você ter o Rony pelo que ele entrega sem a bola. Ô Vitor, depois dá uma conferida no SofaScore. Acho que o Dudu teve a mesma nota que o Hulk, 7,4. Dá uma olhada. Vou conferir aqui, sim. E eu acho que, assim, se for o Hulk de hoje, com a atitude que o Hulk teve hoje, de girar a bola, de rodar o ataque... Aí é absoluto. Ele é absoluto. É o que o Rony estava fazendo. O problema não é se o Rony é melhor tecnicamente que o Hulk. É se ele, no esquema do Sampaoli, ele fazia o time do Sampaoli jogar. E o Rony estava fazendo isso, voltando no jogo contra o Bolívar, que para mim foi um dos grandes jogos do Galo. O gol do Alexander começou com o Rony tocando para o Scarpa pelo lado direito, que toca para o Alexander que faz o gol. O Rony gira a bola, coloca os companheiros. O Hulk hoje, o Juan falou bem, o Hulk jogou 90 minutos, com o Corinthians fez nada. Eu fui lá em Itaquera, ele não fez nada. Para uma má vontade tremenda. Hoje não. Hoje ele botou, você falou do primeiro lance, qualquer grande jogada que você fala, o Hulk pegou e fez o quê? Tocou para o companheiro. O Hulk fez uma jogada e tocou para o companheiro. Ele fez gol hoje? Não. O que ele fez? Tocou para o companheiro. Entendeu? Ele fez o time jogar, não é patinação artística. É futebol, é coletivo, igual eu falo, é o AMA, Associação Montanhesa Atleticana. É um time, o Galo tem um time de futebol. E o Hulk jogou. Eu acho que nesse esquema do Sampaoli, você não precisa fazer muita coisa, não. Você tem que tocar com os companheiros. O Sacha cansou de fazer gol, o Vargas também, Marrone, e o Rony, e agora o Hulk. O Rony não está fazendo gol, mas está fazendo jogadas. Para mim, o melhor atacante do Galo é o Vitor Hugo. Mas hoje o Hulk foi bem. Por quê? Porque ele rodou, ele girou o ataque. Então tem que fazer isso. O Hulk tem que fazer esse tipo de jogada. Aí depois pensa em um belo lance, um chute de fora da área, um galaço. Ele tem que rodar o ataque. Hoje ele fez isso. Né? Mudou a atitude dele. Agora o Hulk, Rony no banco. Se ele jogar assim, beleza. Se ele jogar igual o Hulk do Corinthians, não. Vai pro banco. E tem que ser assim. Eu fiz um post, eu fiz um post ao longo da semana que bate muito de acordo com o que o Juan trouxe aqui pra gente também, sobre contextos de jogo, e falei assim, poxa, primeiramente vamos desapegar aqui de gosto ou não gosto de jogador X ou Y. E depois falei sobre as situações de jogo, em que, na minha opinião, tanto o Hulk quanto o Rony poderiam ser melhor utilizados em cenários mais adequados. Por exemplo, eu prefiro ter o Hulk em um jogo propositivo, em que o Atlético vai ter a posse de bola, em que o Atlético vai ter associação, para você jogar contra um Juventude, contra o Sport dentro de casa, contra o Ceará no próximo sábado, provavelmente o Ceará vai jogar atrás da linha da bola. Eu prefiro ter o Hulk, porque ele é mais técnico. Eu sei que o Hulk vai errar 1, 2, 3, mas eu sei que daquele poço sai água. Em algum momento, talvez, pode sair água dali. E para jogos em que o Atlético precisa de contra-ataque, de velocidade, de briga, de um jogo mais físico, eu via o Rony, ou o Biel, ou o Coelho, outro jogador melhor